Por favor, quando descer aqui o card, percebam a referência do Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 19. Leiam aí, por favor, antes da reflexão e, se estiverem com outras pessoas, façam uma reflexão, um pequeno debate aí antes de refletirmos aqui. E também ajudem com os likes, com a ativação do sininho, com as inscrições, com os comentários de vocês. Gosto de ver, incentivo que vocês participem aqui, opinem aqui. Não precisa se bom dia, boa tarde, boa noite. Entre direto e falem o que quiserem, porque isso só acrescenta. E, por gentileza, com todo respeito, aqui na consciência desse vosso irmão, desse vosso companheiro, não há nada, nenhum milímetro de exploração dos outros da boa fé. Somos a todo momento explorados com mentiras, fake news, com promessas. Aqui não tem isso. Quando eu peço o apoio de vocês, aqui, através do Pix, que aparecerá uma só vez, é porque realmente eu preciso. Ocorre que apareceu aqui em Goiânia um novo tratamento com enormes possibilidades de recomposição da retina, de todos os elementos que integram o globo ocular, que integram a visão aqui na frente dos nossos rostos, e eu vejo possibilidade de recuperação da visão. Mas isso tem custo, que infelizmente é mercado, né? Infelizmente é privatismo da saúde, e eu então preciso do apoio de vocês. Então depositem o que puderem aqui nesse Pix, domorvandila@gmail.com, e em troca recebam a minha gratidão, a minha bênção, a minha oração, a minha solidariedade. Muito obrigado, e logo após a vinheta, reflitamos juntos sobre este Santo Evangelho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste Evangelho de São Lucas, temos uma visão, se formos sinceros, abertos, e nos permitamos a arejar com uma leitura que nos invada, que nos tome conta de que Jesus não é nada daquilo que falam sobre ele por aí. Aquela figura cândida, aquela figura angelical, aquela figura que nos abençoa todas as noites e protege, cheio de paz, os nossos sonos, que nos evita de cair sequer em buracos pela rua. Aquela figura usada e utilizada para todas as funções, aquele quebra-galho para as nossas aflições, os nossos conflitos, sobre cujas causas nada sabemos, não queremos saber, sobre as soluções milagrosas, prontas e caídas do céu. Não, este Jesus aqui, este trecho do Evangelho, como aliás ao longo dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um Jesus revoltado, é um Jesus do confronto. Hoje chamaríamos a sua atitude, a sua ação de enfrentar saduceus, fariseus, rabinos, os representantes do Sinédrio, Senado judaico
Aqui, apoiando o Império Romano, chamaríamos isto de debate de ideias, de confronto de ideias. Jesus aqui enfrenta essa casta no templo. Até chegaram a lhe pedir um carteiraço. Aqueles acostumados a aparecer, a esnobar nos cantos das praças, a sentar nos melhores lugares, as sinagogas, a procurarem os melhores lugares nos banquetes, nas refeições, nas festas. Aqui também pediram um carteiraço de Jesus. Quem te deu tal autoridade? Perguntaram eles, exigindo a apresentação. Então Jesus contou esta parábola aqui da vinha. E eles entenderam que esta parábola se referia a ele, a eles todos aqui, enfrentando Jesus, pedindo carteiraço, e entenderam que eles se inscreviam como elementos ativos de uma história que se arrastava desde a antiguidade, com a destruição das reputações, com os cancelamentos, para usar hoje uma figura atual, com a difamação, com as injúrias, com os desaparecimentos, com o jogar os profetas nos calabouços, nos enforcamentos, mortes por apedrejamentos, por todas as formas de extinção. Eles entenderam que é disso que Jesus tratava. E é esta carteirada que eles apresentavam de suas biografias. Eles entenderam que ao matarem João o Batista, ao se calarem diante de Herodes, que mandou degolar João o Batista, porque este profeta perturbou os seus negócios, os seus festejos, as suas perversidades, as suas festas alienadas em cima de um povo massacrado. Eles entenderam que eles eram estes assassinos também. E se calaram outra vez, mas eles não se calaram somente porque se encontravam diante deste Jesus perturbador, esse Jesus incômodo, esse Jesus que lhes acarretava mal-estar intestinal, que revolvia neles um ódio histórico que eles carregavam por pertencerem a uma religiosidade absolutamente apática, alienada, fria e distante dos interesses e calamidades enfrentadas pelo povo. E Lucas descreve com todas as letras, e os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele. Ora, Jesus se encontrava no templo, cara a cara com as feras, no confronto, que não era só um debate de ideias, era exatamente um contraste rigoroso no movimento contraditório de projetos, de propostas, de fé. Enquanto eles acalentavam a desordem opressora, a desordem excludente, a desordem massacrante dos pobres, Jesus estava com o povo. Lerei logo a seguir. E este povo metia medo, como sempre o povo que é a reunião das pessoas, que é a mobilização das pessoas, que deixam de ser fragilidades individuais para ser um coletivo que apoia a verdade, que apoia os interesses massacrados dele mesmo, desse povo. Então, eles pensaram mais de uma vez, mas
Eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola, esta da vinha, a respeito deles. Eles temiam o povo. O povo, como bem demonstra o Evangelho e também os outros três, o povo ou é usado por esse tipo de casta, por esse tipo de minoria dominante, ou o povo é genocidado, ou o povo é temido. Aqui o povo é temido, porque Jesus faz parte desse povo, se move a partir desse povo, integra a dinâmica deste povo. Então eles, o que fizeram mais tarde, eles já fariam aqui, agarrando Jesus à força, como já tentaram em outras oportunidades, e levando-o para o julgamento espúrio e depois para o sacrifício de carregar-o afora, sob a vergonha de ser um bandido acusado de criminoso e jogado nos braços da cruz e da morte. Assassinado de fato pelo Estado dominado por esta gente, por esta casta, por esta minoria. Pois bem, esse é o Jesus, que não tem nada a ver com aquela adocicada paz. Este é o nosso Jesus, aquele que nós seguimos, que não tem nada a ver com aquilo que foi dito sobre ele, né? Já no sábado, dia 5 de abril. E como aquilo que é dito sobre ele neste domingo, 5º da quaresma e último desta quadra em 2025. Um Jesus completamente água com açúcar. Um Jesus fumacinha dourada, fumacinha colorida, para esconder a mediocridade, para esconder a omissão, para esconder a covardia, para esconder aqueles que gostam mais de batinas, que gostam mais de altares floridos, altares coloridos, altares com paramentos finos, que gostam mais do encanto das madames do que do povo e do que o próprio Jesus. Nós ouviremos, vocês ouvirão, e eu escutarei algumas transmissões diretamente de algumas catedrais, e assistirei algumas missas pela televisão, porque eu tenho que ver as barbaridades que dizem sobre este Jesus, que ao contrário de tudo isto, é abandonado por gente que faz esse tipo de coisa, mas é o Jesus a quem devemos seguir. É o Jesus com quem devemos nos comprometer. É o Jesus que propõe e traz, encarna com todos os sacrifícios, inclusive da própria vida, uma nova civilização, um novo núcleo, eixo de relações. E é este Jesus que não se cala, que não se perturba, que não ameaça ninguém, a não ser quando, tão acossado, ele disse que a pedra rejeitada pelos construtores um dia poderia cair sobre eles e despedaçá-los, virá-los em pó. Este Jesus que também conhece as medidas que precisam ser tomadas na hora da virada, na hora da planificação do novo, na hora da amplitude, profundidade e segurança do reino que se realiza ao longo da história e que se realizará plenamente, enfrentando aqueles que sempre desprezaram, que sempre mataram, que sempre marginalizaram, que abandonaram a pedra angular de sustentação deste projeto, que eles serão esmagados.
eles serão esmagados. E isto vem da boca do Jesus, que não é água com açúcar e nem fumacinha coloída. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.